Oi, Oi, tudo bem, que Flá? linda! Tudo e você? Estou aqui falando com os nossos amigos que estavam chegando e a gente demorou um pouquinho, que eu estava com dificuldade de conectar. Estava te esperando. Oi, Ah, Sassá, minha filhota entrou aqui agora também. Cadê suas filhotas? Estão aí, sua produção? aqui, elas estão escondidas, mas elas arrumaram, ó. Que bonito que tá aqui Ai, que mandala linda! de fazer a Ai, live. adoro. Tem a Uhum. minha aqui que sempre é a mesma. Fica aqui É, na sala, né? Então... E aí, tá animada? eu tô. Uhum. Nossa, É cheio de bom que as óleo, pessoas estão chegando. tem um monte de olhinho aqui. Ó, Paty entrou, vai falando oi, Rebeca, tem uns amigos da gente entrando. Tô esperando o pessoal chegar para a gente começar. Tô Né? animada, vamos lá. Eu também. Sexta-feira, 7 da noite. É, né? Obrigada É, para todos que reservaram um tempinho pra gente numa sexta-feira à noite, né, Flá? é, tá todo mundo aqui. Semana passada eu dei um tempinho, né? Eu não fiz, dei uma É, pausa de férias para as crianças, né? E aí ai, eles brincaram, mãe, sem live, né? Eu falei, não, sem live. é, Eu dei uma puladinha para a gente se organizar. é. Vamos lá? E, né, Flá? Obrigada pelo convite. Fiquei feliz. É minha primeira live. Aham. Conversando e qualquer dúvida as pessoas podem ir perguntando, né? É, eu também, na primeira live, também fiquei assim, não sabia nada, nem um botão onde apertar. Se não fosse a Renata, eu tava lascada. Eu tive É, tem que que ter ajudar. umas ajudantes. É. Minha filha Então, entende mais do que eu, a minha assistente aqui do Instagram. é muito bom. Eu falo que é a produção, né, Renata? A Renata tá sempre aqui comigo. Quando não é ela, é a Samira, minha filhota também, que me ajuda Ah, quando eu tô de casa. Eu tô é, aqui testando para ver se tá tudo bem com o som e com a imagem, mas tá sim, não tá falhando. É, quando for chegando por volta lá das 20 horas, eu vou, faltando uns 20 minutos, 15 para acabar, eu vou te avisando para a gente ir se ajeitando com o horário, tá? Quem quiser tá fazer bom, pergunta, a gente vai deixando para responder no final também. Então, tá. hoje a nossa live vai ser com a Valéria, a Val Yoshida. Ela é mentora emocional, psicóloga integrativa e uma grande estudiosa das existências da aromaterapia, dos óleos essenciais, e vai dar uma palhinha aqui para a gente hoje de todo o estudo e essa paixão que ela tem, que ela está desenvolvendo cada dia mais, constatando, né, como funciona, né? E É, aí a gente vai ficar mais feliz e mais entusiasmada ainda e com propriedade para estar passando, né, para as pessoas utilizarem também. Então, o tema hoje é, são os óleos essenciais para o bem-estar e o nosso suporte físico e emocional. Vamos lá? isso. Então, eu vou começar do começo. Como que eu conheci os óleos essenciais, né? Na verdade, eu trabalho com produtos naturais há praticamente 20 anos, né? E eu achava que eu conhecia os óleos essenciais, né? Só que assim, na verdade, eu percebi que eu não conhecia nada. O que eu conhecia era essências, né? Eu achava que aquilo que dá um cheirinho bom para casa, né? E a gente fica bem porque é um cheiro gostoso, igual um incenso, né? Então, assim, na verdade, eu me surpreendi. Mas eu só percebi isso agora, né? Depois de 20 anos trabalhando com produtos naturais, eu Fábio. na vida eu tive uma perda muito grande e fiquei muito mal, né? Fiquei meio depressiva, não sabia muito bem o que fazer, meio revoltada, enfim, né? Uma situação meio chata. E a vida inteira eu sempre fui muito de lutar, de enfrentar as coisas, as dificuldades. E dessa vez eu, assim, me baqueou bastante, né? Quando você luta muito por uma coisa que você quer e de repente não deu certo, mas você vai lá, tenta de novo. E eu tentava e assim, e foi, aí consegui, aí depois perdi de novo, enfim. Então, quando não teve mais jeito, né? Eu tive uma boa queda, assim, né? E aí uma amiga, né? Uma grande amiga, ela me apresentou os olhos, né? E eu olhei aquilo assim e falei, é, tá bom, né? Vou experimentar. E experimentei.
o óleo de laranja e o de lavanda, né? Porque eu estava num estado assim meio depressivo e meio ao mesmo tempo ansioso, de não saber o que ia fazer da vida, então assim era meio confuso. E eu usava assim o de laranja de manhã e o de lavanda à noite, né? E com o tempo, com o passar do tempo, eu fui percebendo que deu uma mudança muito, muito grande em mim. Mas era uma mudança, assim, eu olhava e a situação estava ruim ainda, né? A realidade era ruim, era horrível. Mas dentro de mim é como se nascesse uma esperança, né? Apesar de tudo estar ruim. É uma coisa meio, é um sentimento meio esquisito, meio confuso, mas era assim que eu comecei a me sentir. Eu olhava assim e falava, nossa, mas que estranho, né? Porque tá tudo ruim ainda, nada melhorou. Por que que eu tô me sentindo melhor, né? E assim foi. E com o tempo, assim, eu vi que realmente eram os olhos, né, que estavam fazendo essa diferença. E aí resolvi estudar. Resolvi estudar mais e mais, e fiquei muito empolgada com isso tudo, né? E comecei a entender o que era óleo essencial, que é diferente de essência, né? E a aromaterapia, como funciona a aromaterapia, né? Então vamos falar um pouquinho do que são Você os óleos. sabe, quando eu estou estudando os olhos, eu já tenho contato um pouquinho mais de tempo para uso próprio, mas o contato de estudar mesmo, de desenvolver, porque eu também tinha essa dificuldade, né? Quando era o óleo essencial ou só a essência, né? Aquela que você coloca às vezes no difusor de parede, os primeiros que tinham. E, mas há por uns 2 anos para cá que eu comecei a estudar um pouco mais e comecei a usar na clínica no dia a dia. O meu primeiro eu comecei assim com o de limão, né? Que depois a gente vai comentar de alguns, não quero pular a etapa, e o de orégano, né? Então foi um uso que eu vi que funcionou, que foi fantástico para mim e para alguns pacientes, e fui me empolgando, venho estudando cada dia mais. Mas é muito sério, tem muitos O trabalhos, orégano muitos é forte. artigos, e é O orégano impressionante. o orégano é poderoso. É bem, Ele é bem forte. poderoso. E depois o melaleuca. E aí eu vim tentando, venho testando e observando o resultado. Alguns pacientes que já, às vezes já tentaram várias opções de tratamento ou querem uma linha mais natural. E eu falo assim, eu sempre ofereço, olha, eu tenho esse tipo de tratamento, vamos tentar? Vamos. E aí tem gostado, está todo mundo na causa indo junto, sabe? E vão me dando retorno, feedback, tem sido muito bacana. E aí que é interessante agora que você vai Eu contar um realmente pouquinho, né, para saber quando, da acredito muito, faz produção, muita diferença. a diferença das marcas, né, porque às vezes a gente fica na dúvida. Também, vou falar um pouquinho de qualidade também. O que eu queria explicar, para quem não conhece, como eu vi que eu não conhecia também, o que é o óleo essencial, né? O óleo essencial, são compostos químicos, aromáticos, orgânicos das plantas. Eles são extraídos de folhas, de flores, de raízes, de cascas, às vezes a resina do caule da árvore, né? E no caso, por exemplo, frankincense, copaíba. Então, assim, esses compostos, eles são como se fosse a alma da planta, né? Essa química, ela é formada, ela é a que dá a proteção da planta, é a que faz a planta crescer, é a que faz a planta enfrentar todas as dificuldades do meio ambiente, do habitat dela, da temperatura, do solo, às vezes, que é deserto, ou que é muito frio, ou muito seco, ou chove muito. Então, assim, é o que faz as flores florescerem, é aqui das frutas. Então, essa resina, esse composto aromático, né, ele fica nas plantas, né? E é isso que é extraído das plantas, na maioria das vezes é, antigamente era aquele de macerar, né? Aquela pastinha que eles usavam. Eu descobri também que desde o Egito, né, há 5.000 anos atrás, eles já usavam os, os óleos essenciais, né? E aí eu fui pesquisar também, eles usavam não só para saúde, mas para beleza também, para evitar pragas e para chamar os deuses também, né?
Muitos faraós foram enterrados, balsamados com frankincense, o óleo frankincense, que é um dos mais conhecidos. Frankincense é o Líbano, e é o considerado óleo dos deuses, né? Então, todos os faraós eram enterrados com o frankincense. E então a gente vê também na época de Jesus Cristo que eles usaram mirra, usaram frankincense para afastar as pragas, para abençoar Jesus, para proteger. E então assim, aí você vai vendo, você fala, nossa, mas Quanto tempo já, que né? incrível, assim, como eles tinham esse conhecimento, né? E para beleza também, né? Cleópatra usava bastante, né, nos seus rituais, para o cabelo, para a pele, enfim. Então, lá desde os egípcios, né, eles usavam, eles tinham frascos gigantes de óleo de frankincense, né? Então, e o frankincense, por exemplo, eu vou pegar esse porque eu acho que é bem interessante a história dele. Ele vem de um local na África muito seco, muito deserto, e é uma árvore que cresce lá do nada, no meio do nada, né? E lá na Etiópia, e é extraído esse óleo, né? Então, assim, você vê que é, é, tem que ser do local típico dele. Então, o frankincense vem dessa região, a rosa vem de uma outra região. É, Faz diferença, né? Você tem o cultivo, a extração do local de origem, né? isso, então, a laranja tem laranja no Brasil, bergamota na Itália. Então, assim, eles têm os lugares, as plantações, já específicas, em lugares específicos, né, da região, que tem já aquele solo. Então, assim, isso é muito importante no caso dos óleos essenciais, né? Não adianta, por exemplo, eu pegar o frankincense e plantar aqui no Brasil, que não vai ser a mesma coisa. Os compostos dos óleos essenciais, que cada um tem até, pode ter até 800 compostos químicos, né? E esses compostos, eles vão ficar totalmente diferentes se você tacar por exemplo, plantar no Brasil, entendeu? E aí o resultado também vai ser Solo, diferente. né? Por isso é importante a qualidade. E aonde que ele é fabricado, né? Fabricado ou produzido, né? Então as produções também são bem importantes. É, a copaíba, por exemplo, que é produzida aqui no Brasil, né? Ela é retirada das resinas de árvores também. E, enfim, então esses compostos químicos, eles vão atuar no nosso corpo de diferentes maneiras, né? A maneira assim mais rápida e mais interessante que eu achei é inalando. Inalando é o mais eficiente, mais eficaz e por incrível que pareça, né? Então também eu estudei bastante isso. Você inala e o aroma ou os compostos de cada óleo essencial, ele vai diretamente para o cérebro e ele vai para o sistema límbico. O sistema límbico é onde nós temos guardado as nossas emoções, é onde nós temos guardado o nosso histórico emocional, muitas vezes, né? E o óleo essencial, cada composto vai atuar lá dentro, né, do sistema límbico. O sistema límbico, quando recebe esses compostos, ele vai interpretar, né, e ele vai ativar glândulas diferentes. E no caso dos óleos essenciais, a maioria das glândulas são glândulas que vão produzir óleos, não, neurotransmissores do bem-estar, entendeu? Então, por isso que ele acalma, o outro dá mais energia, ele ativa Esses centros. tá Não, mas o cortando, importante, mesmo que falhe um pouquinho a sua imagem, mas se a gente conseguir te ouvir, já estou feliz. é, Eu acho que talvez seja o horário, né, na sexta-feira, talvez pode bastante ser. gente entrando. E você dá uma... Eu tenho umas perguntas já aqui, mas eu vou deixar para depois, para não te interromper. Sim, tem Ah, mais rápido pela corrente sanguínea.
a parte pulmonar ele é excelente para absorver e metabolizar mais rápido o Então, efeito do óleo. então, assim, eu acho que assim, um dos efeitos mais rápidos é inalando, e eu acredito que é uma das melhores maneiras de usar o óleo essencial. É o cheiro, né? A Porque questão do límbico. Vai direto à ele conexão, vai né? direto atuar nas emoções. Então, é muito rápido. Hoje é usado muito por esportistas, né? No Brasil está começando. Sim. Alguns times, tipo de futebol, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, eles usam, né? Mas lá fora, nossa, todos os esportistas de ponta, né, nos Estados Unidos, eles usam. É para relaxar, eles usam para dores, para inflamações, para poder dormir melhor, né? Porque quando você dorme melhor, você tem uma performance melhor, você está mais bem disposto, né? Então, assim, bem interessante isso, né? Também pode ser usado topicamente, né? Topicamente também você pode colocar na sola dos pés, é bem eficiente, aqui na nuca, nas têmporas, No pulso, eu acho. também aqui na base, aqui também. E aí também pode colocar no travesseiro, difusor, enfim, tem várias maneiras de usar, né? Também Até no escaldapé depois, eu queria que você é, falasse um pouquinho, que eu sei que você gosta bastante também. aham. Também banhos, inclusive assim, né? Alguns óleos, não todos óleos essenciais, mas alguns você pode ingerir, principalmente os que são usados na culinária. Então, por Sim, exemplo, os cítricos podem ser ingeridos, menta, tem alguns que são bem interessante, até tipo óleos que são temperos, né? O coentro é um dos meus preferidos, coentro, orégano, eu acho manjericão, o manjericão, orégano, pimenta, enfim, aquele enfim, é bolinho uma de chuva lá que você deu uma receita outro dia com ah, o óleo de laranja ou de tangerina, as crianças adoraram. É. nossa, aqui em casa, nossa, minha filha ama a tangerina, nossa, ama, ama, é muito bom. Então, e que mais que eu ia falar? Então, da qualidade, né? Por que que é importante você observar o fornecedor, né, que você compra o óleo, o provedor, porque ele tem que ter todo esse cuidado da localização, da plantação, da época da colheita, época do plantio, é, como é produzido todo o processo também de destilação, como que ele é feito. Então, não pode ter nenhum pesticida na plantação, tem que ser uma plantação orgânica e de preferência também sustentável, né? A grande maioria das empresas sérias de óleo essencial hoje também olham para isso, né? Sustentabilidade. E o que mais que eu ia falar que eu anotei Em aqui? relação a isso, eu até ia te fazer uma pergunta, você que está mais inteirada, na questão de ingerir os óleos, já está todas as marcas, assim, as principais que a gente conhece, que hoje em dia, antigamente tinha uma, duas, três, agora tem algumas, né? E tem as nossas preferidas. Mas em relação às marcas, como que está a legislação? Está liberado para, todas são liberadas para uso oral, para poder estar ingerindo? Não são todos. Não, tem que ter um certificado que pode ser ingerido e são óleos geralmente usados para culinária também, né? Então, o que eu falei, tem coentro, pimenta, que mais que eu tenho aqui? Eu tenho alguns aqui. É, enfim, tem alguns que você pega, Limão, eu adoro limão siciliano. todos os Fazer água cítricos. aromatizada. Todos os cítricos podem ser usados, né? Alecrim é uma delícia, né? Sim. Então, não são todos que podem ser ingeridos, né? De jeito nenhum. Tem uns aí que... E alguns você pode ingerir, mas você também tem que dar uma diluída, né? Por exemplo, o orégano. O orégano é um que... Muito forte, ele chega até a queimar.
Exato. Eu fiz uma vez uma experiência, porque eu estava com dor de garganta, e quando eu comecei com os óleos, eu comecei a testar tudo, né? Eu estava com dor de garganta e me falaram que era bom. E, Tô aqui sim, me falaram, sentindo. mistura com mel, com água, com chá e tal, né? Ou se você quiser, você toma ele puro, né? Eu falei, como eu gosto de Nossa, coisa, que maldade. eu peguei uma colher de mel, coloquei uma gotinha de orégano e engoli. Nossa, mas queimava tudo assim, mas melhorou. Eu Melhorou rapidinho. ensinei para uma paciente com um histórico de candidíase, né? Só que eu ensinei para ela, expliquei do banho de assento e tudo, e ela, no desespero, ela achou que era para colocar diretamente na região, né? Você imagina também como não queimou a pele, ainda mais mucosa, que é uma região sensível. Aham. Eu fiquei com dó, depois eu tive que cuidar para melhorar. Ela falou, acho que eu nunca mais. Eu falei, não, calma, que você não sabe fazer. Tem que tomar muito cuidado. É Então, importante, inclusive, você comentar isso, porque a gente até tem falando um nisso, acesso. Oi? então até aproveitando para falar nisso, né? O É, que é muito, muito importante é o óleo essencial, apesar de ser natural, orgânico, ele é ele é muito concentrado, né? Para você ter uma ideia, assim, uma gota de óleo de menta equivale a 28 xícaras de chá de menta, né? Então, isso é menta, que ainda é um óleo até que, vamos dizer assim, suave, né? Mas aí tem canela, cravo, orégano mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado em gestão, principalmente. Aí tem também outras precauções, pessoas com pressão alta, gestantes, bebês, né? Bebês também, animais também, né? Tem que tomar muito cuidado. É, Na maioria das vezes, é sempre bom consultar um médico, tá? Antes de usar, mesmo que seja diluído. No caso, assim, de pessoas debilitadas, bebês, crianças pequenas, animais, idosos, é sempre bom, né, de consultar um médico, usar principalmente assim no difusor, uma coisa um pouco mais suave, e não já colocar diretamente assim na pele ou ingerir, mesmo que sejam os mais tranquilos, né? Eu acho que tem que ter era essa isso. precaução, com certeza, né? Era isso que eu ia comentar com você, para ter sempre um profissional que a gente tenha uma confiança, né, uma segurança. Então, geralmente, você é psicóloga, tem os naturopatas, as pessoas que realmente têm um conhecimento e têm uma responsabilidade em estar utilizando. É, Porque hoje em dia está muito fácil o acesso. Você compra óleo essencial exatamente. com muita facilidade e ainda confunde com os aromas, né? Aham. Com as essências. Então, é importante saber que essência só pode colocar em ambiente, né? Seja aqueles de parede, os É, aromatizadores, os ambientes. essência é um perfume para colocar no ambiente, né? O óleo Exatamente. essencial já é um composto que ele tem propriedades terapêuticas, então é diferente, né? E tomar E então cuidado, que às vezes você está usando para uma coisa e pode ter efeito colateral. Por isso que é é, importante ter esse cuidado. E o é, preço também varia por isso, porque tem empresas que são um pouquinho mais sérios, controle mesmo, né, de segurança e de confiança no produto. Como você falou, às vezes você precisa de algumas toneladas de uma planta como das rosas, por exemplo, que é uma essência mais cara. Você precisa de muita pétala de rosa para poder fazer um óleo mais puro. E dependendo da região, para quem as empresas que adotam essa questão de você sempre ter no local mais apropriado onde a origem da planta, né? Para você ter todos os princípios, o solo, o clima, tudo faz muita diferença na hora da colheita, dos princípios ativos do composto. Então, acaba que se torna um pouquinho mais caro, né? Acho que ia falar sobre é, isso também. é. Não tem como ser barato o óleo essencial, não tem como. Mas que também ele dura muito, né? Nada tão absurdo, né? E tem isso, né? Você olha um frasco pequenininho e você fala, nossa, mas custa tudo isso?
mas na verdade ele é muito concentrado. Um pequenininho de 5 ml, ele pode durar 6 meses, né? Não é assim. E tem uma regra básica assim da aromaterapia, do uso do óleo essencial, que é menos é mais, né? Porque tem gente que acha que, pô, já que é bom para isso, eu vou usar, né? Bastante. Até eu mesma eu tenho que falar também que uma das experiências que eu fiz foi com a lavanda, né? Eu comecei a usar no rosto, né? Porque eu falei assim, vai acalmar, né? Então, assim, eu tomava banho, passava no rosto, assim, um pouco aqui, assim, e usava direto, com um pouquinho de óleo de coco, né? E assim, uma amiga chegou em casa e falou, nossa, depois de alguns meses, né? Falou, nossa, a sua pele tá melhor, né? Você que eu tinha melasma, tudo, né? Eu falei, eu também achei, né? Achei que melhorou bastante, como se tivesse ditado, né? Aí, depois que ela foi embora, eu falei, poxa, já que funcionou, eu vou usar muito mais. E passava muito, e nem colocava óleo de coco, passava lavanda direto. E o que aconteceu? Começou a queimar a pele, entendeu? Aí começou a ficar umas feridinhas, tudo, e descascar. Então, assim, menos é mais, né? E legal, por exemplo, teve uma pessoa também que ela ficou sabendo do frankincense. Eu quero usar o frankincense, quero usar. Uma pessoa que estava muito debilitada, né? Tinha acabado de sair do hospital. Mas ele ficou sabendo do frankincense que ia usar. Enfim, chegou na casa dele. Tá escrito, eu vou tomar isso aqui. Eu falei, não, você não vai tomar de jeito nenhum. Mas pode. Não, até estar escrito, mas você não vai, porque você tem uma condição, você acabou de sair do hospital, então você vai inalar. Mas só inalar? Sim, é só inalar. Você vai fazer isso uma semana e você vai me falar como você se sente. Aí depois de uma semana, tá tudo bem, né? Então aí você vai fazer uma massagem nos pés. Então, assim, sabe, pouco a pouco. E a gente, assim, por incrível que pareça, você vai vendo a diferença na pessoa. E às vezes você tem que até, entre aspas, assim, acertar a dose, né? Tem coisas assim que a gente tem que analisar também. Por exemplo, uma amiga que ela começou a usar um óleo que é uma mistura que é para criança, né? Diluído, tudo tal. Só que as pessoas às vezes são mais sensíveis aos compostos naturais, né? E ela ficou assim, dormindo quase que o dia inteiro. Ela queria uma coisa para acalmar, para dormir bem. Ainda mais bebê, super sensível. Só que ela acabou dormindo o tempo inteiro. Aí eu falei, não, diminui, né? Usa só para dormir, não o dia inteiro, que ela estava muito estressada, né? Eu vou usar o dia inteiro. Não, não usa o dia inteiro, entende? Então sempre tem que ter esses cuidados, né? Por mais que as pessoas achem que é natural, eu vou tomar, vou usar. Não é assim, não é, né? Claro Eu que assim, tenho, vai ter um problema grave, é muito difícil ter, né? Assim, realmente é muito, muito raro alguém ficar intoxicado com óleo essencial. Mas pode dar uma queimadurazinha, como eu falei, né? Que eu fiquei passando um monte de lavanda. Tem essas coisinhas que tem que tomar cuidado, né? o alecrim que às vezes a gente usa para concentração, ele É, sobe às vezes um pouquinho a pressão. Então, quem tem já uma tendência à pressão alta, não que é, não possa usar, mas tem que ter mais atenção. Se tiver aham, uma outra opção, seria interessante, né? Mas aí, conforme você for dando as dicas, aí você vai comentando conosco. Já tem algumas perguntas aqui que as pessoas estão é. querendo saber para ansiedade, depressão. Então, se quiser, eu posso ir falando. Não, vai seguindo o Mas, seu roteiro aí. Vai falando, porque então, quanto mais é, completo, como atua, a importância da segurança, aham. do cuidado. Então, é muito importante. Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes é essa, né? É o cuidado em escolher o produto, né? Uma boa empresa, pergunta para a Anvisa, ver se tem legislação, vai atrás das informações, porque hoje em dia é assim, né? É fácil vender qualquer coisa e, né, muitas vezes o que vale é o preço, então no mercado vai ter o barato e as pessoas vão atrás do barato, e o barato muitas vezes vai sair caro, né? No caso do óleo essencial, você vai usar uma coisa que de repente não vai fazer nada, ou de repente pode fazer nada. Enquanto que você, de repente, se você compra um pouquinho, vai um valor mais alto,
mas você vai usar e vai fazer efeito, né? Vai fazer efeito mesmo. E uma das coisas assim que eu, outra precaução também que eu coloquei aqui, senão eu esqueço de falar também. Por exemplo, os cítricos, né? Eles são muito bons para a pele, eles são antioxidantes. Só que você só vai poder usar à noite, né? Você não Você está pode pegar, conseguindo ler as usar e sair no perguntas sol. aqui? Você está conseguindo ler aqui algumas perguntas? Ele está perguntando. Ah, você está anotando, Rê? Que depois eu vou passando para ela com Ah, identificar. tem Só uma que eu queria ver inflamação se da pele. a internet Então, dela. por exemplo, tem o gerânio é muito bom, é, a lavanda assim é impressionante. Todo mundo conhece a propriedade dela como lavanda. Ela tem uma propriedade cicatrizante impressionante, anti-inflamatória. Você está escutando, Flá? Eu estou te escutando, só que a tua imagem está sumindo de vez em quando. A Ah, Renata falou para você, de repente, tirar os dados móveis, mas eu acho que se você mexer no celular ou no computador agora, vai é, sumir. Então, é, a gente está conseguindo te ouvir. Ela está anotando algumas perguntas aqui, por exemplo, uma delas é como identificar um óleo original de um falso. Pergunta complicada. é. Bom, primeiro de tudo é o preço. Não tem como o óleo ser barato. É impossível. É impossível, não tem como. Por Até todo tem uns que não são tão caros porque tem mais facilidade de encontrar. São produtos que você não é, precisa tanto, né? é igual uma fruta, um legume, uma verdura orgânica. É mais cara por quê? Né? Porque não tem pesticida, não tem agrotóxico, não tem. Né? A produção dela é toda cuidada, o solo é cuidado, toda a colheita, então tem tudo isso, né? E o óleo essencial ainda tem todo o processo de fabricação dele, que realmente é caro. Por quê? Porque precisa de muita quantidade, né? Eu acho que, por exemplo, a rosa, acho que, sei lá, são 5 toneladas para um vidrinho, né? Quase um caminhão para poder prensar, né? Processo de extração. Então, assim, até também por questão de sustentabilidade, é bom ter essa, né, essa consciência também. O óleo essencial não é para você usar assim igual perfume, igual essência. Essência é um perfume, né? E eu estava falando da rosácea, né, que perguntaram aqui. Então, tem o gerânio, que é muito bom para a pele. A lavanda, que realmente eu sou apaixonada pela lavanda para a pele, porque ela é anti-inflamatória, né? A minha rosácea, o melasma melhorou muito. Queimadura é impressionante também o resultado de Também queimaduras gosto. graves, até se você coloca, e pode colocar direto a lavanda. Cortes também, picadas, a lavanda, né? A melaleuca também. Como E, antidepressiva, né? Que eu adoro ela também. hã? A lavanda como antidepressivo, né? Hoje em dia a gente até consegue a indústria farmacêutica, sem ser homeopática, conseguiu extrair a epinetoninina, que é uma substância também da lavanda, que a gente usa em spray nasal e melhora muito assim a questão da ansiedade, do foco. Eu tenho utilizado aqui e tem sido bem interessante. É, E aí a e lavanda, pode-se assim, usar também fazer o spray nasal com a própria gotinha do óleo essencial, que o resultado também vai ser muito parecido. então, na verdade, as pessoas não sabem, mas vários medicamentos têm na base um óleo essencial, né? As pessoas não imaginam, nem eu imaginava, né? Você acha que é uma coisa um pouco mais, esotérica, ou sei lá o quê, natureba, não, não é. É Realmente. produzido em laboratório, mas o produzido em laboratório muitas vezes é extraído de uma planta, é um fitoterapêutico, é um floral, né? É um óleo essencial. A diferença é que os laboratórios, né, que fazem os remédios alopatas, eles acabam colocando compostos sintéticos para no lugar do óleo essencial, né? Então aí que começam os efeitos colaterais, outras coisas, né? E que mais que perguntaram aqui, Flá?
Alguns óleos para ansiedade, para ajudar a dormir, o que era bom para rosácea, você comentou. Eu também gosto também do cipreste, porque eu tenho uma experiência com ele interessante também para acne. Esse E preço é como a muito... rosácea tem uma fase, às vezes, de pústula e tudo, ela tem uma ação também bactericida. E aí tem a Uhum. opção da melaleuca com argila. Eu gosto muito de trabalhar com as argilas e com como veículo, né? Que isso é importante depois até comentar, que tem os óleos também que servem como veículo, né? Como óleo de abacate, óleo de coco. Você É, próprio usar outros óleos, outros veículos para estar fazendo absorção. E, isso, é. e então, a argila eu adoro para essa questão de acne, de rosácea. Acabo usando a verde, que é mais fácil de achar, para o É paciente verdade. ter mais Eu não facilidade. sei, mas é boa também. Eu uso muito óleo de coco, né? Que O acho que é óleo mais de coco, fácil. né? É, mas às vezes para... Óleo de amêndoa, óleo de coco, óleo de abacate, acho que são os mais fáceis da gente encontrar ele como base para você poder fazer suas substâncias, ou pingar no próprio creme do uso diário. Às vezes eu falo, tem É, sua vitamina C, vai lá, pinga uma gotinha do óleo de flor de laranjeira, que eu adoro, principalmente para as mulheres depois dos 40 e alguma coisa, que é. começa a ter essas coisas de climatério, né? Uma depressão, uma melancolia, diminuição Então, dos hormônios. Sou aham, fã da flor de laranjeira. E é, da melaleuca também. Também gosto muito de usar melaleuca com argila para acne. Mas aí a depois a laranja gente para faz mim um é resumo. um dos meus preferidos. Hã? A gente depois Oi, vai Flá. fazer, eu estou comentando aqui com todo mundo, que a gente faz um resuminho, né, Val? Depois você deixa pronto também, eu junto o meu com o seu e a gente vai postar. Aí você posta no seu Instagram, eu coloco no meu. E se tivesse mais algumas perguntas que a gente não der tempo de responder todas, que a gente depois fala no interno, no PV, né, o famoso privado. É, E com certeza. perguntaram também floral para ajudar no sono e para bronquite. Uhum. Então, Essa época não é agora do floral. ano, parte respiratória. É, então, para bronquite, rinite, sinusite, a menta é muito boa, tá? A menta, ela, você passa um pouquinho aqui assim, aqui, às vezes aqui, no peito Nebulizador também, é, com eucalipto. no, no eucalipto também, no difusor também você pode colocar e passar um pouquinho nas mãos e inalar. Também inalar sempre é o mais rápido e que ajuda a O que limpar, né? você gosta mais do. Para quem não tem, às vezes, o inalador, eu também acho legal fazer aquela com a toalha. Você também indica? Ah, também, Aquece. para sinusite, muito bom. É Dá muito sua bom. dica, vai, para sinusite. Então, como faz? Então, a sinusite, assim, você pode pegar uma bacia, ferver ela com água, coloca uma gotinha de menta, uma gotinha de eucalipto, assim, realmente. E você vai ver que o negócio vem, limpa tudo. É impressionante, né? Então, sinusite, rinite, bronquite, asma, e é muito interessante. Os resultados também para bronquite asmática. Você passar o óleo de coco, passa na sola dos pés, uma gotinha de menta ou de eucalipto e fazer massagem, né? 2 vezes por dia, também ajuda muito, muito mesmo. É impressionante. Você acha que no pé, fala, nossa, mas no pé não. Não, Por que que pé. faz efeito? Mas na verdade, assim, você encostou o óleo essencial na pele, ele em 2 minutos ele está na sua corrente sanguínea. Em 20 minutos, ele já está dentro da sua célula, de cada célula do seu corpo. Então, para você ver como é A poderoso o informação. óleo, né? E por que que ele entra dentro da célula? Porque são micro moléculas que conseguem entrar dentro da célula. E o óleo essencial tem essa capacidade até de modificar é, alguma, alguma, vamos dizer, célula que não esteja saudável. E ele até contribui para eliminar a célula que não esteja saudável, né?
Eu até aprendi a palavra apoptose, não É. sabia o que E era. natural killer também, você deve ter É, aprendido, a que célula é NK, né? a inteligência nata que nós temos nas nossas células, né? Que quando tem Uhum. alguma coisa errada, a gente elimina, a própria célula do nosso corpo elimina. E o óleo essencial, ele faz isso também, né? Então, por isso É que é que ele bem age importante. direto no sistema imunológico, já leva a informação, né? É, Tanto no contato, no tópico, na parte respiratória inala, vai direto para a parte corrente sanguínea, o tópico aham, é direto à parte imunológica, no macrófago, as células que você aprendeu, é, e a memória, né? Que vai no límbico, o cheiro, o olfato, né? é. E uma experiência interessante para quem não acredita que funcione colocar no pé é você pegar um dente de alho e colocar dentro e botar uma meia, coloca o dente de alho lá na meia, né? E fica com ele. E depois de um tempo, você vai sentir o sabor de alho na boca. Então, Jura, para essa eu nunca ouvi é falar. interessante, né? Porque são experiências que você faz, porque Será que funciona com o próprio óleo essencial, de repente? Né? então, É mais assim, fácil do que um dente direto. também, né? Também é que o alho, como ele é forte, né? Eu Sim, acho que você sente mesmo sabor, né? O óleo essencial, apesar de ser forte, às vezes é um sabor mais suave, né? Tipo lavanda. Lavanda parece um pouquinho um perfume, né? Se você pôr na boca, então aí você depende. sabe, Agora, através da sola dos pés, nós eliminamos também muitas toxinas, né? Então, o também, ideal não é a gente ficar passando tanto creme, não no caso quando a gente quer trabalhar com a parte mais da terapia, da cura. Aí, ok. Até é um excelente local para você também absorver. Mas evitar de ocluir, deixar os pés sempre mais soltos, arejados, para poder fazer essa troca com o ambiente, né? Porque a gente tem sempre uma eliminação por essa área. Por isso que absorve também tão bem, funciona tão bem. Baixar a então, temperatura, o escaldapé, né? Fala um uhum, pouquinho da sua experiência de escaldapé também. é, olha, escalda-pés eu nunca usei, vou ser sincera. O que eu faço, às vezes, no chuveiro, quando eu vou tomar banho, é dar uma pingadinha de algum óleo que eu esteja precisando, né? Então, por exemplo, se eu estou tensa, quero acalmar, quero dormir bem, relaxar, então você joga uma gotinha na hora que você vai tomar banho, lá no chuveiro, você joga uma gotinha de lavanda. E aí vem aquele aroma, você fica tomando banho. Nossa, é muito gostoso, né? Então, por exemplo, a menta também serviria para caso de rinite, sinusite, bronquite também. Então, fazer isso no é quase que uma sauna, sabe? Então, o Entendi. eucalipto também então, é bem gostoso. Agora, o escaldapés acabei que nunca usei, nunca Ele é experimentei. interessante, que nem que você faz com sal grosso, pode colocar uma gotinha. Quando não tem óleo essencial de jeito nenhum, você pode colocar uns galinhos de alecrim, por exemplo. Mas se você tem óleo essencial, já ajuda. Ajuda Uhum. você tirar, baixar a temperatura, eliminar o cansaço, o estresse, detoxifica um pouco. Eu gosto muito da parte dessa terapia com escalda-pé. Então, e aí perguntaram de relaxar, né? Nossa, a grande maioria dos óleos, assim, é, eles são divididos em estimulantes e relaxantes, né? Você pode dividir um pouco assim. E, assim, dos meus preferidos, a lavanda é um dos melhores para relaxar, né? A bergamota também. A bergamota, assim, eu amo bergamota. A bergamota é um cítrico, né? É uma fruta. E ela é muito usada para melhorar a autoestima também. A bergamota, autoestima, amor próprio. Quando você tem aquela perfeccionismo, sabe? Você se cobra muito, cobrança de enfim. Então, a bergamota eu acho é um calmante, mas ao mesmo tempo ele não vai te deixar assim prostrado, né? A lavanda você usa bastante, você fica bem, né, relaxado. A bergamota não, é um relaxamento um pouquinho mais suave e dá mais um bem-estar, né? É igual a laranja. A laranja para mim é um dos preferidos e foi o que eu comecei a usar. E o que eu mais recomendo mesmo é a laranja e a lavanda.
né? Esse é o kit SOS. Se você tivesse que falar assim, tem um É, kit SOS. primeiros socorros emocional é laranja, e, se possível, frankincense. O frankincense também. A laranja, ela, quando eu comecei a usar, que eu não estava bem, é, sabe, ela dá uma sensação, é um bem-estar, mas não é um bem-estar que você vai ficar eufórico, Ela dá uma animado. energizada, aquela energia que É, às vezes você precisa para você se começar. sente revigorado, né? E é muito bom também para estudar. Então, a minha filha também, para estudar, fazer lição, a gente coloca laranja. Laranja para ela, né? E lavanda é mais para a noite, para acalmar, tudo. E o legal, assim, dos óleos essenciais é a gente sempre se autoanalisar. Você começa a perceber, né? Que eu estava explicando para um amigo meu, né? Que ele quer usar o alecrim para o trabalho. Aí eu falei, bom, então, você vai usar de manhã só. Vai começar só de manhã, né? Porque a gente não sabe a reação da pessoa. Que ele quer ânimo, quer foco, quer, enfim, produtividade, né? E no trabalho. Eu falei assim, então você vai usar, toma um banho, passa na sola dos pés um pouquinho de óleo, uma gota de alecrim, né? Passa, massageia e pronto, só nos pés. Ah, só nos pés? Sim, só nos pés. Primeiro porque você vai ficar cheirando pizza se você passar por aqui, né? E vai ficar aquela coisa, né, para todo mundo. Então passa só nos pés e uma vez por dia. E assim, tenta uns 2, 3 dias ver como que você se sente, né? Se você achar que precisa um pouquinho mais de energia, você faz de manhã e na hora do almoço, depois do almoço, né? A mesma coisa. E depois que passa no pé, aproveita e inala também, né? E aí você vai olhando, você vai sempre se autoanalisando e você vai adaptando o uso, né? Porque, de repente, se você usa demais, você vai ficar, ao contrário de você dar só um ânimo para o trabalho, você vai ficar ansioso, né? Você vai puxar para o outro lado. Então, sempre tem que Tem um balancear. equilíbrio. Tem que ter esse olhar, né? Aqui perguntaram de alfavaca. Alfavaca eu acho que é um... Não é óleo essencial, eu não conheço nenhum óleo essencial de Eu alfavaca. também não tenho experiência com óleo essencial de alfavaca, não. Outro dia eu descobri até, estudando, que eu gosto muito de usar o óleo de rícino, né, para cicatrizes, que vem da medicina Ayurveda. E para o couro cabeludo, para melhorar o couro cabeludo, oxigenar, né, as questões de Aham. estímulo do crescimento. E vem da mamona. Aí eu fui estudar, falei, mas de onde vem o óleo de rícino, né? Ah, é da E é da mamona. mamona. Então, Ah, agora falou da alfavaca, eu não sei. Isso eu ainda tenho que estudar. A gente vai pesquisar e responde. e é verdade que cresce cílio, cresce o cabelo, é bom? É bem interessante. Agora, tem que ser disciplinado, porque não é de um dia para o outro. Tem outras substâncias, às vezes dermatológicas, cosméticos, né, da indústria já prontos, que o resultado é um pouquinho mais rápido. Mas para Uhum. quem gosta de uma coisa mais natural e tem paciência e tem disciplina para estar usando, até o pelo às vezes nasce um pouco mais escuro de novo. Nossa, É bem interessante o uso do óleo de rícino, né? E já é eu bem antigo e se acha conhecido. bem para quem tem problema de cabelo. Hã? É. Oi? Falhou. Para quem tem problema de cabelo, também tem vários óleos essenciais que são bons. Ah, dá uma Tá dica me aí. Eu escutando? gosto de usar o hortelã-pimenta, que tem alguns trabalhos, estudos, né, que comprovaram mesmo, até com os ratinhos, coitados dos ratinhos às vezes, né? É, mas não é por maldade, é para ajudar, então eles contribuem, né? E tem mais um outro que eu também acho super interessante, a melaleuca, às vezes eu uso, mas bem menos, eu prefiro mais o hortelã. E para quando tem aquelas feridinhas de couro cabeludo, o cipreste é interessante, porque a melaleuca ela pode ter um efeito um pouquinho diferente no Uhum. couro cabeludo, em relação ao invés de você, na ação bioquímica que existe na queda de cabelo, principalmente na alopecia androgenética, ela pode estar estimulando a aumentar a queda. Então, eu uso bem de vez em quando, uma vez no mês, às vezes, uma massagem capilar pré-shampoo, antes de entrar no banho.
Até uso, às vezes, faz um borrifador com leite de magnésia, um pouco de água e a gotinha do óleo essencial. Aí deixa uns 20 minutos antes de tomar banho, porque como o leite de magnésia tem um efeito alcalinizante, então ele ajuda. E mais o efeito do hortelã-pimenta, do cipreste, né, como antisséptico e antibiótico também, assim como a melaleuca também é. Então o resultado é bem bacana. A longo prazo, faz a cada 15 dias, melhora, ajuda muito, principalmente naquela, porque dermatite, quem é muito estressado sempre vai ter, né? Sempre vai. Então me ajuda a equilibrar quando o shampoo acaba ressecando demais o cabelo. Então é uma outra dica. E me fala o que você também gosta. Então, para o cabelo, agora nessa quarentena, eu perdi muito cabelo, né? De ansiedade e tudo. Aí eu coloquei no shampoo, eu O óleo coloquei, de rícino, né, que eu falei. eu vou experimentar. Eu coloquei no shampoo algumas gotinhas de lavanda e de alecrim e bem pouquinho melaleuca, né? E eu achei que deu uma boa melhorada. Tem uns pequenininhos crescendo assim, sabe? Ah, sim, sempre ajuda. Achei, nossa, impressionante. Ele age mesmo, porque vai ajudando na alfa-redutase, enfim. É, E eu vi um artigo há e pouco a tempo, gente, esse eu preciso experimentar ainda, que eu ainda não tenho experiência. Eu vou testar, mas eu vi interessante sobre a pimenta negra. Mas eu vou dar uma lida uhum, ainda. E a groselha negra também, mas para ajudar mais na questão de ingerir. Mas eu vou dar mais uma estudada e vou começar a fazer uns testes. Aí depois eu te conto. E conto aqui para todo mundo também. A gente posta. a negra eu não conheço. É, A Paty está então, aqui mandando coração. e tem também que eu ia falar para animais também, é muito bom, né? Os pets. É impressionante também o resultado para pet. Eu tenho uma cachorrinha que ela passou por uma cirurgia agora bem complicada, bem complexa. E o que eu fiz? Eu coloquei o frankincense para ela inalar no difusor, Hum, né? Então eu tenho essa cachorrinha que passou por cirurgia e tem uma outra que é bem velhinha. E coloquei as duas lá com frankincense, inalando tudo. E eu achei incrível a recuperação delas. É impressionante mesmo. E também, assim, sabe, feridinha de pele, aí coloca também um pouquinho de lavanda. Então, assim, os pets melaleuca. também estão sendo bem tratados, né? É uma curiosidade, mas assim também tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eu tenho cachorro, mas eu também tenho gato. E os gatos, eles são mega sensíveis para os cheiros, né? E aqui em casa, os gatos aqui de casa, a primeira vez que sentiram a menta, nossa, aí começaram a subir pelas cortinas, fizeram uma bagunça aqui em casa. É Tem que ser. engraçado. Até produto de limpeza, às vezes eles começam a descamar, né, o corinho, como se fosse o couro cabeludo da pele deles, né? Muitas vezes tem que olhar a sensibilidade com a ração, com a areia, que o sanitário do banheiro, mas principalmente os produtos de limpeza. Então, Uhum, depois, Val, se você puder também dar umas dicas de limpeza, porque agora com essa questão do Covid, eu tenho aham, feito muito borrifador com cânfora, sabe, com melaleuca, tanto é, para limpar como para deixar um pouquinho no umidificador do ar da casa. Eu boto uma gotinha só para poder. Isso ajuda muito a você fazer essa asepsia do ar, né? E assim como o eu, eucalipto também é bactericida, mas tem que ser fraquinho, principalmente quando tem os animaizinhos. é, eu uso bastante cravo, canela, laranja, uma misturinha, é forte, e também até para tomar, porque também ajuda a aumentar a imunidade, essa misturinha assim, Do inalando cravo, canela, e laranja. tá. E laranja é muito Aí bom. você coloca uma gotinha de cada em água e toma. Aham, não, pode massagear, enfim, é bem forte essa misturinha. Pode limpar a casa também, né? Mistura com álcool, fica bem antibacterial também. É bem Aí a importante. gente começa, né? Põe um pouquinho de álcool, põe vinagre de álcool, coloca os óleos essenciais que dão um cheirinho na casa e limpam.
e, né, você começa até fazendo algo mais natural, que não prejudica a gente, porque hoje em dia, com a questão da epigenética, o nosso ambiente, todo o entorno cosmético, hoje em dia, inclusive, toda essa linha de cosmético mais orgânico e vegano, está nesse sentido de tirar os metais pesados, de tirar É. tudo aquilo que ainda contamina, intoxica mais o nosso corpo, né? Uhum. Então, por exemplo, a linha que eu sei que você representa, né, que você gosta muito e você divulga do doTERRA, eu gosto também do doTERRA, da Lajo, da Bioessência, eles têm esse compromisso, esse cuidado, né? Então, Uhum. quando a gente começa a substituir por isso, a qualidade da saúde começa a melhorar. E as diferenças vão sendo pequenas, a gente vai percebendo isso a longo prazo. Você vai modificando na tua casa, no ambiente, vai Uhum. melhorando a saúde de todo mundo. Aqui em casa, assim, eu praticamente substituí aquela farmacinha de casa que a gente tem, eu substituí por óleos, né? Então, se tem uma cólica, dor de barriga, dor de cabeça, é óleo, né? Isso são coisinhas simples, né? Claro que, assim, para quem não tem nenhum problema de saúde, não é desse grupo mais, tipo, gestante, bebês, enfim, aí pode usar. Por exemplo, a menta, nossa, aqui em casa eu uso muito. Tanto para uma gotinha de menta numa jarra de água de 1,5 litro e eu tomo durante o dia. E aqui em casa as meninas que tinham dor de barriga, tem isso aqui, nunca mais ninguém teve nada. Para dor de cabeça também passa uma gotinha de menta aqui. Também assim, sabe? É impressionante como melhora. A menta, que é boa para a parte respiratória, então rinite, sinusite, É bom que bronquite. você, com alguns poucos óleos, já consegue resolver algumas coisas, né? Então, aí você tem alguns básicos e você vai usando no dia a dia, né? E não tem aqueles efeitos colaterais de um remédio, porque antes qualquer coisa aqui em casa era, como chama, ibuprofeno. Ah, dor de garganta, ibuprofeno, ibuprofeno, e vai. E assim, E vai piorando cada bom, vez mais a é, imunidade, vai gerando é, mais disso sempre. Quando e a você nossa, começa a tirar, inclusive, os medicamentos, você começa a ter menos recorrência da agudização das doenças. É o contrário. é, Val, deixa eu te falar, falta um minutinho para a nossa, gente terminar. Então, eu queria que você é, falasse alguma coisa a mais que falta, porque agora nós temos 32 minutos, dá uma dica, e eu queria dizer para todo mundo que a gente vai deixar as dicas lá e que você também tem um grupo de WhatsApp super bacana que eu adoro, todo dia tem frases motivacionais, ensina sobre explorar os óleos florais, eu tô com floral na cabeça. Os é, óleos essência, eu tô na live com a Mônica ainda os óleos essenciais, para de onde veio, por exemplo, a bergamota, né, super bonitinho, da região da Itália, como foi feito, como não foi feito, desde quando. Então, eu queria que você deixasse depois a dica, tá bom? uhum, Tem tá. 16 segundos para a gente se Então, despedir. o que eu mais gostaria de falar dos óleos essenciais, que eu acho mais importante, é o quanto ele é forte para ajudar nas nossas emoções, mais do que qualquer. Soraya, acho que estão voltando aqui. Oi, Soraya, tem todo mundo voltando. Caiu abrupto, eu não estava conseguindo voltar. E queria falar com você se a gente voltava. Então, Flá, eu estava falando, terminando, começando a falar e aí caiu. Eu não sei se vai voltar mais gente, mas assim, a gente pode postar depois, né? Os Sim, a pontos gente principais, eu acho que é interessante. E talvez algumas dicas básicas que não tenham muita contraindicação, vamos dizer assim, né? E eu acho legal até você falar como está o clima agora, a questão do inverno e o clima está muito seco. Oi, Tony, só está voltando, está entrando gente nova, inclusive. É... Olha, só vou avisar para os amigos queridos que estão entrando aqui que a gente está no final, nós voltamos de novo aqui, é o fim da live praticamente, é o segundo fim da live. Então, com essa questão agora desse tempo mais seco, eu sugiro que todo mundo dê um jeitinho de ter um umidificador de ambiente que você possa colocar, né? Ou Uhum. específico, ou um mais comum que se acha no mercado, até nas farmácias vendem, e colocar algum óleo essencial, que a gente vai dar as dicas aqui, né?
fazer a É, diluição correta, não abusar da tua... É sempre melhor, como você mesma disse no início, menos é mais. Então, é. começa com uma gota. Eu ensino a fazer um sprayzinho nasal para esse tempo também, mas é Uhum. com alecrim. Porque tem gente que não aguenta muito a menta, né? Mas eu falo, começa com uma gotinha e vai experimentando com um soro fisiológico. O soro fisiológico e o óleo essencial de alecrim. Ele ajuda a descongestionar bastante essa questão de sinusite também, sabe? Tomar Uhum. só cuidado com a questão da pressão alta, para quem tem, fazer ele mais diluído mesmo. É melhor ter mais constância e não exagerar na dose. Uhum. A sálvia também é boa. A Pra... sálvia também. É, muito boa. Existe óleo essencial de poejo, eu vou até procurar, porque poejo também é super interessante essa questão. Não conheço, não conheço, tá? Teve uma época que eu usava muito nas crianças, mas eu fazia o chazinho e fazia o famoso toalha úmida, né? Fazer a É, vaporização com a toalha. eficiente nessa daí, né? Oi? É, funciona muito. Essas E eu, coisas que parecem ser de vó, na verdade, funciona muito, né? e como você começou a sua live falando, tem mais de 5.000 anos o conhecimento, né? Exato. Agora, É uma pena que ele se perdeu, mas agora eu acho que está voltando, né? E está voltando muito forte, que eu ia falar e acabei esquecendo com tanta coisa que tem para falar. Mas uma das coisas importantes é que agora a aromaterapia é uma técnica integrativa aprovada. Então não é simplesmente alguma coisa que estão fazendo, é bom, não, é uma coisa séria, né? Então muitos hospitais estão usando hoje. Nos Estados Unidos tem mais de 200 hospitais que utilizam aromaterapia e aqui está começando, né? Que é bem interessante. Tem tá alguns lá no hospitais, SUS, né? Tem até no no SUS SUS, como terapia integrativa, assim como os é, florais, aham, a aromaterapia entrou também. O é, reiki. é. Então, e agora até de repente, eu acredito assim que algumas assistências médicas, alguns convênios vão começar a liberar também essas práticas integrativas, porque é questão de prevenção. Para eles até melhor, né? É melhor prevenir do que depois ficar pagando hospital e remédio. Então, pouco a pouco, a gente está caminhando para esse lado, que é muito bom, né? Eu acho que sim. Eu sou fã, por isso que eu estou sempre, cada live eu venho trazendo as opções, né, que é o que a gente usa como ferramenta, né? Para sempre trazer exatamente isso, a questão do bem-estar, da saúde, da prevenção. Então, nós temos muitas ferramentas interessantes para estar utilizando no dia a dia, sem ser somente a química, né? Resgatar um pouco essa questão mesmo da avó, que você disse com medicamento caseiro, sempre com cuidado, porque o bacana de hoje em dia, o que eu vejo que tem melhorado, ajudado muito, é a gente estar unindo a ciência com essa questão da tradição. Então, é um conhecimento milenar, mas que hoje em dia a gente tem embasamento científico, que tem de trabalho, de artigo, de gente que estuda, que Aham, pesquisa, e mais forte, inclusive, de 1950 para cá, né? Na França, que começou o estudo da aromaterapia, com os óleos essenciais, enfim, aí para quem quiser estudar mais, né? Para não se estender muito. é. Então, e o que E eu isso aqui faz com que a estava gente tenha esse embasamento e mais segurança. E a gente vai testando, né, Valéria? A gente vai ficando mais falando, então, Flávio, o que eu confiante. queria mais falar, na verdade, assim, que para mim eu que me formei em psicologia, né? Eu acabei não exercendo, eu fui trabalhar muito tempo em empresa, enfim, empresária. E agora que eu voltei, né? E uma das coisas que mais me incomodava em fazer uma terapia, um atendimento, era que muitas vezes você cutuca as pessoas numa terapia e a pessoa dá uma caída, né? Isso me incomodava. E eu falava, eu não concordo com isso. Porque, assim, você tira a força da pessoa, né? Então, assim, eu falava, tem que ter alguma ferramenta, alguma coisa. E eu, assim, encontrei os olhos, né? Que os olhos você usa e... Então, às vezes, você está trabalhando alguma coisa que é difícil para a pessoa, mas os olhos vão te dar um suporte emocional, né? Para trabalhar uma perda, alguma situação que você tenha que mudar e você não tem coragem.
Superação. entendeu? Enfim, algumas mudanças de vida que você tem que enfrentar, né? Então, isso que eu acho mais incrível dos olhos, que fez muita diferença na minha vida e que eu vejo que faz para todas as pessoas que o utilizam. E até assim, tipo, como prevenção, porque como a maioria das doenças muitas vezes são causadas pelas emoções, né? A maioria, não todas, mas enfim, É a trabalhar grande, grande, grande maioria. Psicossomático. então, como é importante trabalhar o emocional, né? Muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, eu E eu acho estou muito feliz que você começou, inclusive, a live compartilhando a sua experiência, compartilhando a sua história de vida aqui conosco. E por isso que eu sou apaixonada dos florais e agora com a aromaterapia, que também é mais uma ferramenta, tanto na questão da beleza, da estética, mas principalmente na questão emocional, porque como você disse, você vai lá na tua terapia, você identifica, a pessoa fica com aquilo, e agora o que que eu faço com isso? Eu não sei lidar, não sei por onde vou. E tanto os florais como também a aromaterapia trabalham no sutil. Então, te dá mais ânimo, trabalha no campo, nos campos energéticos, nossos é, corpos, né, que é o físico, o energético, o vital, o emocional, o intelectual, e da onde você tem que tirar a tua força e a compreensão e vai te dando mais consciência. E eu sou uma apaixonada das flores, né? Então, com essa é, questão dos óleos essenciais agora, você consegue atuar e trazer o melhor do teu paciente e ajudar ele a se superar, né? Porque muitas questões mais psicossomáticas têm a ver com isso. Então, eu tanto trato topicamente, mas a gente está tratando lá na origem. na E origem, semana que vem, inclusive, eu vou estar com o Gonçalo, que é meu professor, querido amigo de terapia neural. Ele é um argentino e trabalha com isso há muito tempo. E o Uhum. foco dele é na questão emocional. Então, a gente vai ajudando nesses desbloqueios, porque tem uma hora que não passa mais informação, mas eu não posso ficar dando Aham. muita palhinha da próxima live. Vou deixar aqui com as pessoas com curiosidade. Ai, Mas que queria legal. te agradecer muito Eu que agradeço, eu por você adorei. ter aceitado o meu convite, estar aqui hoje comigo para ensinar para mim e para todos nós que estamos aqui. Agradecer aos nossos amigos que ainda voltaram agora para a gente para a segunda etapa da live. Eu também agradeço a todos pela participação, agradeço a você pela oportunidade. Eu sou super tímida, eu não gosto de câmera, essas coisas. Eu estava muito nervosa. Mas, enfim, né? É Eu a espero primeira que. de muitas, Valéria. A gente, de repente, Ah, volta aqui para fazer uma só de estética, porque daqui a pouco eu vou é, começar as lives mais da questão física, falar ah, mais do tá, estético, do bem-estar mesmo, né? Eu venho pegando do emocional, do detox físico, do detox das emoções, como é que a gente vai trabalhando, como é que a gente vai usando as ferramentas que tem. O Edu falou do reiki, dos cristais, depois outra pessoa vai vir falar só de reiki. Vai vir o Gonçalo, vai vir uma outra amiga dentista falando da relação dos dentes com o emocional, com a microbiota, enfim. E aí aham. depois eu vou deixar para a estética por último. Aí você vem de novo. Vai Obrigada, se eu vou. preparando. Obrigada, Flá. Então, Eu não sei se você quer falar. Oi? a gente faz um resuminho e depois posta, né? Tá. Se você também quiser deixar seu WhatsApp do seu grupo, né, que você tem, que você dá as dicas, que todos Aham. os dias nós temos você É, lá para vou nos colocar. ajudar. Eu vou postar o link do WhatsApp, do grupo. Né? Ah, Grupo. seria bem Tá. bacana. Eu acho que quem Aham. quiser aqui vai gostar muito, porque eu adoro. Todo dia eu tô É, lá que com as bom. dicas da Val. Obrigada, boa noite a todos. E bom fim de semana para todo mundo, né? E até a próxima. Gente, obrigada por todo mundo estar aqui. Sexta-feira à noite, ainda voltaram. Nossos são É, amigos mesmo, né? Estão aqui prestigiando, me prestigiando e prestigiando a Valéria mais uma live. é, Então, muito obrigada e bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de bom, semana para você, Val. tchau, Beijinho. obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite.